Afinal, o sistema papal tem ou não o título chamado Vicarius Filii Dei, que significa substituto do Filho de Deus. Este vídeo tem a intenção de expor se realmente o sistema papal tem ou não este título ou se é um mito. Para você saber os pormenores, a net está cheia de vídeos que abordam este tema. Sendo assim, vamos direto ao ponto. Hoje, muitos teólogos discordam um do outro sobre esse tema. Vamos mostrar agora trechos do vídeo do Rodrigo Silva, no qual ele apresenta um relato histórico do nome Vicarius Filii Dei. Enquanto o Rodrigo Silva mostra uma evidência de registro deste nome como sendo atribuído para o sistema papal, Leandro Quadros afirma também com base histórica que não existe este nome gravado na tiara do Papa. Veremos que os dois têm razão até certo ponto. Primeiro vamos ao vídeo do Rodrigo Silva. Finalmente, em meados do 8º século, em meio a uma grande contenda política, o Papa apresentou um documento chamado Constitutum Donatio Constantini, ou Doação de Constantino. Neste documento, aliás, não é à toa que no documento de doação de Constantino, que já mencionamos, o Papa ali é chamado de Vicarius Filii Dei, isto é, o substituto do Filho de Deus, aquele que está no lugar do Filho de Deus. Então vimos que há registro histórico que mostra esse título ligado ao papado. E agora vamos ver pelo menos o comentário do Leandro Quadros sobre que esse nome não aparece numa tiara papal. Não é? E esse nome então, queridos, pelo que vimos na história, não aparece na tiara do Papa. Certo? Não aparece na tiara, mas aparece como um título recebido. Recomendamos que você procure no YouTube o vídeo completo do Leandro Quadros, que aparece no YouTube com o nome de O Oitavo Rei é Bento XVI, não mesmo. Este é o título do vídeo, recomendamos que assista e avalie porque ele leva a questão 3 temas, que não poderiam ser levados na mesma questão por serem muito complexos, que seria sobre o 8º rei, o outro tema seria sobre o número 666 e Vicarius Filii Dei. Então, recomendamos que avalie os 3 temas em outros comentários de outros estudiosos. Não fique apenas com esse comentário. Isso não anula o fato de que esse título se comprova não na tiara, mas no documento histórico apresentado há pouco. Bom, o resumo no vídeo do Leandro Quadros sobre o nome Vicarius Filii Dei é que não podemos usar isso como base para a soma de algarismo romano para chegar ao cálculo do número 666 que aparece no Apocalipse 13, verso 18, e sim que o número 666 significaria o resultado do grande engano final de Satanás. Bom, resumindo o nosso vídeo, é que se você conhece sobre as interpretações do livro do Apocalipse, você vai entender que, primeiro ponto, qual o poder que mudou os tempos e a lei, conforme Daniel 7:25 e Romanos capítulo 1, verso 25. Uma outra passagem muito forte para mim é Daniel capítulo 7:25. Ali diz que esse futuro poder também cuidaria em mudar os tempos, isto é, os calendários, e a lei de Deus. Pois foi justamente isto que Roma fez, tanto em sua fase pagã, quanto em sua fase papal. Ela criou uma espécie de calendário universal, fazendo com que os calendários bíblicos baseados na agricultura, na astronomia e nas festas religiosas fosse quase esquecido. Veja os meses do ano como os temos hoje. Eles são quase todos homenagens a imperadores romanos, como Júlio e Agosto, a Júlio César e Augusto, ou também a deuses romanos, como Marte, Março, e Janus, Janeiro. O mês de setembro, que lembra o número 7, passou nas mudanças romanas a ser o mês 9. O mês de outubro, que lembra o número 8, passou a ser o mês 10. Novembro e dezembro, que lembram respectivamente os números 9 e 10, passaram a ser os meses 11 e 12. Assim foi nas reformas julianas, feitas por Júlio César, e depois nas reformas gregorianas,
feitas pelo Papa Gregório em 1582. A Páscoa, que no calendário bíblico era celebrada no dia 14 de Nissan, passou a ser fixada no domingo seguinte à lua cheia após o equinócio primaveril do hemisfério norte. Isto apenas para acomodar no mesmo calendário eclesiástico as festas religiosas católicas e as festas pagãs de Baco, o deus romano do vinho. Festas estas que deram origem ao carnaval. Segundo ponto. Qual é o selo de Deus? Resposta: sábado, de acordo com Ezequiel, capítulo 20, verso 12 e verso 20. A guarda do domingo vem dos cristãos ou dos pagãos? O mitraísmo, uma religião importante com seu principal culto ao deus Sol, também chamado de Solis Invictus, entrou com força na igreja, graças ao papado, e mesclou a figura de Cristo com a de um deus pagão. Veja esse relevo do deus Sol, extraído de antigas termas romanas. Agora, compare-o com esta imagem de Cristo encontrada numa igreja espanhola do século VII. Neste contexto, o Papa ainda assumiu para si o título anteriormente pertencente ao imperador e que era um título pagão de honra ao imperador como sacerdote do deus Mitras, o deus Sol. Esse título era Pontifex Maximus, ou Sumo Pontífice. Significa o principal construtor de pontes entre os homens e o deus Sol. Curiosamente, o mesmo título hoje largamente usado pelo Papa, que também é chamado de Sumo Pontífice. Não é à toa que a Igreja justamente institui como dia de guarda ou dia de feriado cristão dias solis, dia que, aliás, veio em lugar do sábado bíblico e dia que foi também rebatizado com o nome de Dies Domini ou Domenicus, que quer dizer domingo ou dia do Senhor. Agora, na Bíblia, o dia do Senhor não é o domingo, e sim o sábado. O domingo foi colocado no lugar do dia de guarda prescrito na Bíblia. Veja novamente esse detalhe. No calendário bíblico, o sábado é chamado de sétimo dia da semana, mas a cultura eclesiástica fez do domingo o sétimo dia. É por isso que, contraditoriamente falando, o domingo encerra o chamado fim de semana. Mas veja que estranho, o dia seguinte é chamado de segunda-feira e não de primeira-feira. Com isso em mente, nós podemos passar para a segunda parte da profecia de Daniel, capítulo 7, verso 25. Afinal de contas, ali diz que esse poder não mudaria apenas os tempos, isto é, os calendários, mas também a lei, isto é, a lei de Deus. Agora, pegue em sua casa uma Bíblia católica, e abra qualquer Bíblia católica, protestante que seja, em Êxodo capítulo 20. Depois tome um catecismo e abra na parte que fala dos 10 mandamentos. Uma vez feito isto, compare os dois textos, da Bíblia e do catecismo. Você se surpreenderá ao ver como a igreja mudou arbitrariamente a lei de Deus. Eu poderia ainda falar muito mais coisas sobre o Santo Ofício, as indulgências, a Inquisição, mas eu creio que já dei informações muito fortes para você. Portanto... Quarto ponto. Quem é a mulher montada na besta de acordo com Apocalipse 17? Resposta: o sistema católico apostólico romano. E quinto ponto. Se no resumo do vídeo do Leandro Quadros, o número 666 é o resultado do grande engano final, o que nós podemos concluir? Será que esse enigmático número se refere a qual instituição? Veja alguns vídeos que selecionamos para o final deste vídeo e analise quais interpretações foram sustentadas durante muito tempo, durante o próprio grupo desses teólogos que mencionamos nesse vídeo. Jesus Cristo. E esse título, Vicarius Filii Dei, está tirando de Jesus a autoridade. Está dizendo que o sistema papal é a cabeça da igreja. Mas a Bíblia diz que é Jesus. E a Bíblia fala, calcule o número da besta, é 666. Nós vamos calcular. Eu coloquei vicários aqui, depois vou colocar filii aqui e dei aqui. Vicarius Filii Dei. E vamos usar o algarismo romano. E vamos calcular, como diz a Bíblia, o número da besta. Vamos ver. O V, você sabe, vale 5. O I vale 1. O C vale 100. O A, 0. O R também 0. O outro I, 1.
1 novamente. O V vale 5 e o S 0. Lembre-se que vicarius, o U em latim tem o som de V. Então é vicarivis. Vicarius deu 112. Vamos ver Fili. O F, 0, o I vale 1, o L vale 50, o outro I vale 1 e o outro também vale 1. Fili deu 53. E agora Dei. O D vale 500, o E, 0 e o I vale 1. Total, 501. Agora eu vou somar 112, 53 e 501. E tanto faz a ordem. Vamos lá. Coloquei 501, 112 mais 53. Total? Veja, a Bíblia fala, calcule o número da besta, é o número de um homem, e é 666. E agora? Una señal que identifica el anticristo es el enigmático número 666. En Apocalipsis 13 leemos que el número de su nombre es aplicación o es aplicado a un personaje humano. Sabemos que el idioma oficial de Roma es el latín y que los números romanos son letras, ya que los que usamos actualmente constituyen la numeración arábica. Ahora, uno de los títulos exhibidos por ese poder es Vicarius Filii Dei. Apocalipsis dice que 666 es el número de su nombre y el valor numérico de las letras de este título da el número 666. La profecía también...